Sejam muito bem-vindos ao nosso canal de informação Ligação Vital. Saudações à sua saúde. Aqui ao nosso lado temos Érica Albano, doutora em farmácia. Hoje ela vai nos falar sobre qual é a documentação necessária para você poder receber o seu medicamento por meio de importação. Você conhece como funciona esse processo? Então fica aqui com a gente que a gente vai te mostrar e vai falar qual documento você vai precisar para conseguir importar o seu medicamento de forma segura, dentro da legalidade, sem burocracias. Doutora Érica, conta pra gente quais os documentos que o paciente vai precisar para importar o medicamento que ele precisa. Bom, pessoal, o paciente vai precisar da receita médica, vai precisar também de um laudo médico que vai justificar a necessidade do uso desse medicamento, o documento de identificação do paciente, constando o seu CPF, um comprovante de endereço em nome do paciente atualizado e seguir as orientações de uma equipe especializada. Essa equipe especializada seria o quê? Mas a pessoa, se ela quiser fazer lá o trâmite lá para buscar o medicamento, tendo essa documentação, ele pode fazer? Ele pode. Ele pode. Então ele não precisa, teoricamente, de alguém especializado. Ele não consegue... aconselho. Não aconselha? Não aconselho. Não Tem aconselha. os riscos e a gente vai discorrer sobre isso. Então tá. Mas medicamento importado por quê? Qual que é o benefício que um medicamento vai trazer? Por que que o medicamento que, de repente, a gente não tem aqui disponível no Brasil, a gente tem fora do país? O que acontece? Quais os benefícios que isso vai trazer para quem vai usar esse medicamento, vai fazer esse tratamento? Fora do país, a gente tem alguns medicamentos já registrados, né, tratamentos que já foram desenvolvidos, pesquisas clínicas já bem definidas, registrados nos países de origem. Então, a gente está dando a oportunidade para esse paciente ter acesso a um tratamento melhor, muitas vezes com menos efeitos colaterais. Me diz uma coisa, você que fez farmácia, qual que é o tempo para você conseguir ter a liberação, ou o tempo de pesquisa, às vezes, para você ter um medicamento desse nível? De 10 a 15 anos. De 10 a 15 anos no mínimo, para você conseguir ter o acesso. Sim. E aí tem uma patente do medicamento? Isso, depende do medicamento, ela pode durar de 10 a 15 anos essa patente. O laboratório que desenvolveu, ele vai ficar com o direito de comercializar esse produto, vai ter todos os direitos legais, enfim. A gente chama isso de patente. Tá, então assim, não adianta às vezes eu querer um medicamento, porque a quem tem o direito de comercializar não está no país e só acessando por meio da importação para a gente conseguir essa tecnologia em tratamento. Isso vai melhorar a qualidade de vida do paciente, ele vai estar tendo acesso a essas novas tecnologias, esses novos tratamentos, e isso vai, em alguns casos, até a cura, coisas que a gente não tem no Brasil, mas que já tem fora, e que ele pode estar tendo acesso a tudo isso, ser beneficiado por tudo isso. Me diz uma coisa, você teve algum paciente que você teve uma importação de medicamento para ele e ele teve um benefício que medicações aqui no Brasil não possibilitariam o mesmo resultado? Sim, a gente tem vários relatos, a gente não pode estar expondo o nome nem de medicamento, nem de paciente, por questões de lei de proteção de dados, mas essa semana, inclusive, eu estive no Einstein acompanhando um paciente nosso. Ele está conosco desde 2019, já tem 5 anos quase que ele está usando esse medicamento, e uma das consequências da doença dele seria uma lesão ocular, em virtude do tratamento em vigor no Brasil, e através desse medicamento importado, ele não teve essa lesão cerebral, ele repôs toda a movimentação, ele não tinha movimento, ele sentia formigamento nos membros, enfim, não dá para estar discorrendo, expondo o paciente. Mas só para vocês entenderem que através dessa tecnologia, e esse médico que acabou acompanhando esse paciente, que acompanha até hoje, e eu pude ter o privilégio de estar com ele essa semana, e muito feliz por isso, né, de saber que ele foi beneficiado e poder trazer isso para os outros, né, contar isso para as pessoas, para quem está com uma doença
que não sabe nem o que fazer, ou que está tendo... Mas então o que ele teve? Uma doença degenerativa que incorreu no cérebro, que teve uma degeneração de nervos, foi isso? Não, não é uma degeneração cerebral, não é isso. A lesão ocular seria uma consequência do tratamento que ele estava fazendo. Então medicamento que a gente tem acesso no Brasil. Então ele usou um medicamento que estava disponível aqui no Brasil, só que esse medicamento teve um efeito que não foi benéfico para o tratamento. Isso, tudo que o médico tinha aqui de acesso no país, já tinha tentado com ele e não estava evoluindo. Entendi. Não estava tendo melhora, pelo contrário, estava evoluindo. Entendi. Então, através desse medicamento que ele está usando já, adquirindo conosco há 5 anos, inclusive ele estava muito grato por isso, né, de saber que ele estava trazendo esse medicamento de uma forma segura, dentro da legalidade, e que realmente fez um efeito muito positivo na vida dele. O importante é ver essa diferença entre uma tecnologia do medicamento, que às vezes a gente não tem acesso, e que está fora do país, e a gente pode ter o acesso a esse medicamento. Mas como que é a maneira correta de fazer isso? Como é essa documentação? Como que a gente vai precisar para conseguir essa medicação e trazer esse medicamento? Estando com essa documentação correta que eu comentei aqui para vocês, o paciente vai ter que encontrar um fornecedor legalizado, né, fora do país, vai ter que dominar o idioma desse país de origem, vai enviar os documentos para esse fornecedor, depois vai fazer as liberações lá no país de origem, ele tem que dominar essa questão das liberações. Estando tudo ok, sendo liberado para exportação, o paciente ainda vai ter que contratar uma transportadora internacional legalizada, que vai poder trazer esse medicamento para o Brasil. Quando chegar no Brasil, temos as fiscalizações no Brasil. Conseguir liberar nos órgãos fiscalizadores. Fazer aqui. Todos os trâmites necessários nos aeroportos, né? E depois de tudo isso, se os fiscais no Brasil disserem que está tudo ok, ele ainda vai ter que contratar uma transportadora nacional para poder estar recebendo esse medicamento em mãos. Depois que libera, então, aqui no Brasil, na aduana brasileira, ele tem que contratar alguém para entregar para ele esse medicamento. Isso. Beleza. Agora me diz uma coisa, tem gente que às vezes fala assim, não, isso que tá falando, não precisa daquilo, eu faço de outro jeito. Qual é algum caso que você já viu de gente que de repente fez alguma coisa, algum exemplo para a gente entender, às vezes o que as pessoas fazem e o que pode acontecer quando elas fazem isso, a experiência que você teve e qual foi a perda que eles teve? Não é só um relato, foram vários relatos, vários pacientes que se aventuraram no meio digital. A gente sabe que a gente entra na internet e você encontra tudo e mais um pouco. Eles vendem o que eles querem. Só que o paciente não recebeu o medicamento, o paciente recebeu algo que, de certa forma, não estava legalizado. Outros casos, ele está recebendo o medicamento sem o acondicionamento correto. Então, ele vai chegar numa temperatura inadequada, ele passou por um transporte inadequado, vai chegar ou avariado, ou com a sua qualidade danificada, não vai fazer efeito. Então, todo o empenho que ele teve, todo o valor que ele despendeu, ele perdeu tudo isso. Mas não tem gente que vai lá e fala assim, não, eu vou lá, eu vou viajar, vou passear em Miami, vou passear não sei aonde, e vou trazer o medicamento. Acontece muito isso. Você pode ter a sorte de não ser pego, né, quando você desembarcar no Brasil. É aleatório essa fiscalização, de certa forma. Né? Então você pode passar pela aduana e ter a sorte de não ser pego. Porém, se você for pego e não tiver com a documentação necessária, não tiver efetuado os trâmites de liberação do país de origem, não tiver com tudo legalizado e nem apresentar a documentação necessária para o Brasil também, você vai estar sendo enquadrado como algo ilegal, você está trazendo algo de forma ilegal. Isso pode levar à prisão? Pode, isso é crime. É um crime. É um crime. Entendi. A gente está cheio de casos aí atuais, inclusive, que não dá para falar, mas... que incorreram em crime. Sim. E aí a pessoa pode ir lá chegar, não, eu vou levar um remédio para o meu amigo que me pediu, eu vou levar para ele um remédio. Não, não pode. A importação no Brasil, ela é legalizada apenas para uso e consumo do paciente. Ele só pode comprar para uso e consumo dele. O que eu quero dizer com isso? Que importação não é comércio, importação não é revenda, importação não gera lucro. Tá? O nosso trabalho é um trabalho de assessoria. Nós prestamos um serviço
legalizado, né, com total segurança para o paciente, dentro do que a lei preconiza. Então, ele vai estar recebendo de acordo, tal como saiu do fabricante, nas condições de qualidade, etc. e tal, ele vai estar recebendo em mãos. Então ele pode chegar lá e falar assim, eu vou comprar uma sacola de remédio, vou levar para o Brasil, e quando eu precisar... Não, isso é crime. É crime? É crime. É crime, não pode chegar lá e comprar uma sacola de remédio? Não, claro que não. Primeiro que existe, para cada medicamento, a gente sabe que existe um tratamento previsto, né? Então tá em bula, os médicos sabem, por pesquisa clínica, congresso e tudo mais, eles sabem a quantidade que o paciente vai estar necessitando. Então, assim, você é pego com uma grande quantidade, o que você está fazendo? Qual que é o seu interesse? Entendi. Vai vencer, inclusive. Então não pode querer comercializar, porque não é comércio, não é revenda, não tem nada disso. Não tem fins lucrativos. Entendi. Então o processo de importação de medicação é para alguém que tem uma necessidade, que tem uma enfermidade, que tem uma receituário médico, e aí sim ele vai ter a oportunidade de adquirir esse medicamento fora do país. Sim, isso mesmo. Bacana, bacana. Eu acho que por hoje aqui a gente já deu para entender um pouquinho, né, como funciona esse universo do medicamento que está fora do país. Então aqui nós orientaremos você, nosso interlocutor. Agradecemos aqui a sua presença junto conosco até o final desse vídeo. Qualquer dúvida que você tiver, por favor, deixe um comentário, nos procure nas redes sociais que você vai nos encontrar. E a gente vai procurar tirar suas dúvidas sobre essa questão do medicamento que não está disponível aqui no nosso país. E aqui, o que a gente veio falar hoje? O que vocês fazem de melhor lá quando vocês fazem essa parte de trazer o medicamento? Qual que é a base que vocês têm lá? Nós importamos o medicamento que o paciente necessita e entregamos na mão dele dentro de 7 a 15 dias. Beleza, então fica aqui a dica para vocês de uma especialista que consegue de 7 a 15 dias colocar o medicamento na mão daquele que precisa. Muito obrigado por estar com a gente até aqui e continua conteúdo, clica aí, curte o nosso vídeo se gostou e continua seguindo a gente aí no nosso canal. Valeu! Prazer meu.